Ele gritou, mas o mundo não respondeu. Não houve retorno, não houve eco, apenas o som do próprio desespero engolido pelo silêncio de uma madrugada fria. Ele caiu de joelhos no chão áspero, sujo, invisível, e ali, finalmente, entendeu. Ninguém viria, não dessa vez. A cidade dormia, os amigos evaporaram, a família silenciou. Os números do telefone pareciam inúteis. Na rua, os passos dos outros soavam como de fantasmas que passavam por ele sem vê-lo. A solidão não era mais um sentimento, era uma presença, era o ar que ele respirava. E então, pela primeira vez, ele sussurrou com sinceridade: Neus, se o Senhor estiver aí, me ouve. Não foi uma oração bonita, não foi decorada, nem ensaiada. Foi rasgada, crua, desesperada. A oração de um homem que chegou ao fim de si mesmo. E é exatamente aí, nesse chão frio, sem testemunhas, que os céus começam a se mover. Porque quando um homem perde tudo, quando já não tem mais onde segurar, quando todo apoio some, ele está finalmente pronto para descobrir o que realmente sustenta. Não é o dinheiro, não é a reputação, não são os aplausos. É Deus, não o Deus de palavras bonitas, não o Deus de domingos e costumes vazios, mas o Deus que entra no silêncio, que habita a dor, que ouve o grito que ninguém escuta. O Deus que esteve lá o tempo todo, esperando apenas que esse homem quebrasse, não para destruí-lo, mas para reconstruí-lo. Você acha que esse homem perdeu tudo? Não, ele perdeu o supérfluo, perdeu o barulho, perdeu os disfarces. E ao perder tudo isso, encontrou o essencial. Encontrou o lugar onde grandes homens são forjados. O vale, a caverna, o deserto. Abraão conheceu esse lugar. Deixou tudo para seguir uma voz que ninguém mais ouvia. José foi jogado em um poço, vendido como escravo, preso como criminoso. Tudo isso antes de se tornar governador. Davi foi rejeitado, esquecido, perseguido, mas foi no anonimato que aprendeu a vencer gigantes. E agora é a sua vez. Não fuja do vale, não amaldiçoe o silêncio. Esse não é o fim, é o começo. Quando você não tem mais ninguém, quando o telefone não toca, quando a dor parece ser a única companhia, é aí que você descobre quem realmente está com você. E quando você perceber, vai ver que nunca esteve só. O céu todo estava te observando, esperando você parar de lutar com as próprias mãos, esperando você abrir o coração de verdade, esperando você clamar com sinceridade: Deus, eu não consigo mais. E aí, ele vem, não com explosões, nem trovões, mas com a paz que ninguém entende, com a força que levanta o quebrado, com o amor que transforma escombros em templo. Porque quando um homem está sozinho no mundo, mas tem a Deus, ele já tem tudo. O silêncio não foi embora no dia seguinte. Ele ainda acordava e dormia com aquela ausência de som, a ausência de vozes, de mensagens, de promessas humanas. Mas algo havia mudado. Havia uma pequena centelha, uma semente que começou a germinar no meio do deserto. Não era alegria, não era alívio. Era algo mais raro, presença. Não a presença de alguém visível, não um abraço físico, mas a sensação inexplicável de que alguém estava ali, mesmo que tudo em volta dissesse o contrário. Era como se o próprio vazio estivesse grávido de sentido, como se aquela dor não fosse um fim, mas um chamado. E foi nesse estado, entre o quebrado e o sagrado, que ele começou a perceber que o que mais doía não era a solidão. Era o barulho que ele mesmo carregava dentro do peito. Culpa, vergonha, autoexigência, o medo de ser esquecido, o medo de não ter sido suficiente para ninguém ficar. Era esse o verdadeiro peso, porque às vezes não é o mundo que nos abandona, é a gente que se abandona por dentro, tentando parecer forte demais por fora. Mas agora, algo dentro dele começava a se aquietar. Ele já não precisava fingir, não precisava sorrir para se proteger, não precisava provar nada para ninguém. Ali, no chão da vida,
ele foi abraçado por Deus. E pela primeira vez, entendeu que ser forte não era aguentar tudo calado, era entregar-se, sem máscaras, ao único que o conhecia de verdade. A cada oração sussurrada, mesmo sem palavras, algo se reconstruía, não por fora, mas por dentro, onde a alma sangrava em silêncio. E aquele homem, que achava estar no fundo do poço, agora percebia que aquele fundo era solo fértil para nascer uma nova vida. A vida que não depende de curtidas, que não busca mais aprovação, que não precisa de plateia para encontrar sentido. Ele estava aprendendo a caminhar com Deus, e não um Deus distante, doutrinário, preso em regras, mas um Deus que se agacha ao lado dos quebrados, que ouve choro sem som, que entende lágrimas sem legenda. Ele entendeu que a fé não nasce na igreja cheia, mas sim no quarto vazio, na alma que já tentou de tudo e só restou confiar. Foi assim com tantos antes dele, e agora era assim com ele. E talvez seja assim com você também. Talvez você esteja nesse mesmo lugar, na beira do colapso, carregando o mundo nas costas, tentando parecer bem, mas eu preciso te dizer, você não precisa mais carregar tudo sozinho. Você não precisa continuar nesse esforço solitário de parecer forte enquanto desmorona por dentro. Há alguém que já conhece tudo que você esconde e ainda assim escolheu te amar. Esse alguém é Deus e Ele está te chamando agora, não para te dar respostas fáceis, mas para te dar descanso, para reconstruir por dentro o que a vida destruiu por fora. E se essa mensagem tocou algo dentro de você, é porque você ainda está sendo visto. Você não foi esquecido. Esse vídeo chegou até você por um motivo. Talvez seja a hora de fazer uma pausa, respirar fundo e simplesmente dizer: eu tô aqui, Deus, fala comigo. Se você sentiu isso no coração, compartilhe essa jornada com outros que também estão cansados. Deixe nos comentários o que essa mensagem despertou em você. Inscreva-se aqui no canal, não por obrigação, mas porque talvez essa seja a sua nova casa de cura, o lugar onde sua alma volta a escutar. Você não está mais sozinho, e nunca esteve. Continue, porque essa caminhada com Deus apenas começou. Houve um dia em que ele parou no meio do caminho, não por cansaço físico, mas porque o peito apertou de um jeito que ele não soube explicar. Era como se algo o chamasse para olhar para trás, não para se culpar, mas para entender. E pela primeira vez em anos, ele olhou com honestidade para sua própria história, sem se esconder, sem justificar, sem colocar máscara nenhuma. Ali, diante de tudo que viveu, ele viu que sua dor não começou ontem, nem na última decepção, nem no abandono mais recente. A ferida era mais antiga. Era a dor de nunca ter sido realmente visto, de ter passado pela vida como quem implora por aceitação, mas só recebe cobrança, como quem tenta ser necessário para não ser descartado. Ele entendeu que passou boa parte da vida tentando ser o que os outros esperavam, só para não ser deixado para trás. Que calou o que sentia, engoliu o que doía, aceitou o que machucava, só para manter as aparências. E quando tudo desmoronou, ele se viu sem identidade, porque tudo o que ele achava ser era reflexo do olhar dos outros. Na ausência de todos, ele precisou responder à pergunta mais difícil: quem sou eu, quando ninguém está me vendo? E o silêncio respondeu: você é aquele que chora sozinho, mas ainda levanta. Você é aquele que perdeu tudo, mas não perdeu a fé. Você é aquele que falhou, caiu, se quebrou, mas está aqui, de pé, respirando, mesmo sem forças. E foi aí que ele começou a enxergar. Não era o fim, era o recomeço, porque às vezes Deus permite que tudo caia, para que você veja quem você é sem os disfarces. Não por crueldade, mas por amor, porque só quem vê a própria miséria com honestidade pode entender a profundidade da graça. E naquele momento, ele entendeu:
Deus não amava uma versão perfeita dele. Deus amava justamente essa versão quebrada, essa que ele sempre escondeu, essa que ninguém suportou, essa que ninguém quis carregar. E foi então que ele começou a se permitir sentir, permitir chorar, permitir lembrar. Ele encarou os traumas, os abandonos, as palavras duras que ouviu desde pequeno. Revisitou as vezes em que foi julgado, desacreditado, traído. Lembrou dos momentos em que olhou para o alto e perguntou: por que eu? E entendeu que não era punição, era lapidação. A vida estava moldando não a sua dor, mas sua missão. Porque todo aquele que sofre em silêncio, um dia será voz para os que não conseguem falar. Todo aquele que se sentiu invisível, um dia enxergará com profundidade a dor dos outros. Todo aquele que foi esmagado pela vida, se tornará abrigo para quem não tem onde descansar. Aquelas cicatrizes que ele queria esconder, agora começavam a brilhar, não porque a dor passou, mas porque Deus começou a transformar aquela história em cura, não com mágica, não com pressa, mas com presença. E no meio do deserto, ele já não chorava sozinho. Deus estava ali, recolhendo cada lágrima como sementes, sementes de um novo tempo. Ali ele entendeu, não era fracasso, era fundação. E tudo que ele perdeu estava abrindo espaço para tudo aquilo que ele realmente precisava receber. O tempo passou e o silêncio continuava sendo a única companhia constante. Mas agora, aquele silêncio já não gritava abandono. Ele começava a ecoar revelações. É no barulho que a gente se esconde, mas é no silêncio que a alma fala. E foi nesse espaço profundo, onde nenhuma palavra era necessária, que ele começou a entender que nem toda ausência é perda, às vezes é proteção. Ele se lembrou de portas que se fecharam, de pessoas que sumiram sem dar explicações, de oportunidades que escaparam de suas mãos no último instante. Na época, ele chorou, se revoltou, sentiu-se rejeitado, traído, esquecido. Mas agora, olhando de outro ângulo, o ângulo da fé, ele começou a enxergar que muitas daquelas perdas eram, na verdade, livramentos, que algumas ausências eram orações respondidas, que certas despedidas foram a forma mais doce que Deus encontrou para dizer: esse caminho não era para você. Porque às vezes, o que parece ser a maior frustração é exatamente o que nos salva de uma destruição. Ele viu que se algumas portas tivessem se aberto, ele teria se perdido. Se certas pessoas tivessem ficado, ele teria se acomodado. Se tudo tivesse dado certo como ele sonhou, ele nunca teria descoberto o quanto precisava de Deus. A solidão foi a estrada que o levou direto para os braços do Pai. E ali, no deserto, ele aprendeu que o valor da vida não está nas conquistas que conseguimos contar, mas na presença que conseguimos sentir. Ele não tinha mais nada, mas pela primeira vez sentia que tinha tudo. Porque quando o chão desaparece, é aí que a fé começa a caminhar. Ele aprendeu a descansar mesmo quando nada estava resolvido, a confiar mesmo quando não via solução, a agradecer mesmo sem ter recebido. E esse tipo de gratidão não nasce da lógica, ela nasce da confiança. Ele não via ainda o milagre, mas já sentia o mover. Não porque o mundo mudara, mas porque ele mudou por dentro. Foi nesse ponto que ele parou de reclamar e começou a contemplar. Começou a ver beleza nos detalhes. Começou a sorrir sem motivo. Começou a respirar fundo e perceber que o simples fato de estar vivo era um sinal de que Deus ainda estava escrevendo. E talvez você que me ouve agora também esteja nesse lugar. Talvez o silêncio esteja gritando na sua alma. Talvez você esteja olhando para os lados e não veja ninguém. Talvez você esteja tentando entender por que tudo parou. Mas e se essa pausa for o início de uma construção divina? E se essa aparente solidão for a forma de Deus chamar você para mais perto? Porque tem cura que só acontece no secreto. Tem transformação que só vem na caverna.
Tem renascimento que só acontece depois da quebra. Não lute contra o processo, não amaldiçoe o silêncio, não despreze o vazio. Pode ser que neste exato momento, o céu esteja trabalhando em seu favor. Mesmo que tudo pareça parado, há algo se movendo dentro de você. E isso é mais importante do que qualquer porta aberta. Se essa mensagem tocou o seu coração, deixe seu curtir aqui, não apenas por engajamento, mas como um ato simbólico. Como quem diz, eu escolho confiar, mesmo no escuro, porque Deus continua escrevendo. Mesmo quando a página parece em branco, Ele está presente, no silêncio, na ausência, na dor, e também no recomeço que ninguém vê, mas o céu já preparou. Houve um momento em que ele pensou que já não havia mais retorno. Não era um pensamento lógico, era uma sensação no peito, uma tristeza densa que não pedia explicação. Não era apenas a dor da perda, nem o eco do abandono. Era o peso esmagador de sentir que não era mais capaz. Capaz de sonhar, capaz de confiar, capaz de seguir. Mas foi nesse abismo, no lugar mais escuro da alma, que algo diferente aconteceu. Ele não teve uma visão celestial, não ouviu uma voz audível, não viu um milagre espetacular. Mas no meio de todo aquele vazio, uma certeza suave o visitou. Você ainda está aqui, não como quem sobrevive por inércia, mas como quem é sustentado por algo maior do que entende. Porque apesar de tudo, da dor, das noites em claro, das lágrimas que ninguém viu, ele ainda estava ali, respirando, de pé, vivo. E talvez isso já fosse o milagre. Ele começou a perceber que nem toda vitória tem a forma de conquista. Às vezes, a maior vitória é simplesmente não ter desistido. Porque desistir, naquele ponto, teria sido compreensível. Ele não teria sido julgado. Ninguém o culparia, mas ele não fez isso. Ele escolheu permanecer, mesmo com o coração partido, mesmo sem entender, mesmo sem ver saída. E foi aí que ele percebeu algo que mudaria tudo. A presença de Deus não é comprovada pela ausência de dor, mas pela força que nasce no meio dela. Ele entendeu que fé não é sentimento, é decisão. Não é ausência de medo, é coragem mesmo com medo. Não é certeza de vitória, é disposição para lutar mesmo sem garantias. Porque Deus não prometeu estrada fácil, mas prometeu companhia constante. E isso muda tudo. Ele passou a enxergar o tempo de deserto não como castigo, mas como refinamento. A dor, não como punição, mas como lapidação. A solidão, não como abandono, mas como convite. Convite para escutar o que o barulho do mundo abafava. Convite para descobrir que há um lugar dentro do peito onde Deus habita, e que só se revela quando tudo o mais silencia. Nesse lugar, ele foi confrontado com as versões de si que evitava encarar, com as fragilidades que escondeu por tanto tempo, com os medos que disfarçava de força. E ao invés de fugir, ele ficou ali, com tudo exposto, tudo frágil, tudo sensível. Ele descobriu que Deus nunca pediu perfeição. O que Deus queria era entrega, era verdade, era um coração inteiro, mesmo que quebrado. E foi oferecendo seus pedaços que ele começou a se reconstruir, não do jeito que era antes, mas do jeito que agora precisava ser, mais simples, mais presente, mais profundo. Ele não buscava mais aplausos, buscava sentido, não queria mais ser aceito, queria ser inteiro, não desejava mais controlar tudo, desejava confiar, porque quando um homem caminha só com Deus, ele aprende a desapegar do que é raso, ele para de correr atrás do que brilha, e começa a seguir o que ilumina. As prioridades mudam, o coração muda, e o propósito, antes escondido debaixo das máscaras sociais, começa a emergir com clareza. Ele entendeu que havia um chamado sobre sua vida, não um chamado para ser admirado, mas para ser transformado. E a transformação mais profunda não acontece nos palcos, mas nos bastidores, não sob holofotes, mas na escuridão do silêncio. Não no barulho dos aplausos, mas na intimidade da presença divina. Foi lá, no fundo do seu vale, que ele se encontrou com a verdade, e a verdade libertou, não de todos os problemas, mas da ilusão de que precisava estar no controle. Ele não precisava mais entender tudo.
Bastava crer que, mesmo em meio à dor, havia um propósito maior sendo costurado nos bastidores da eternidade, e isso, por si só, já era força suficiente para continuar. Ele começou a perceber que havia uma diferença imensa entre sobreviver e ver com propósito. Durante muito tempo, ele apenas respirou por instinto. Acordava, cumpria obrigações, fazia o mínimo para continuar, mas por dentro era como se estivesse em piloto automático, sem alma, sem fogo, sem direção. Até que um dia, algo mudou. Não foi um grito, não foi uma resposta vinda dos céus. Foi uma pergunta silenciosa que brotou dentro dele como uma semente. E se tudo isso estiver acontecendo para te reposicionar? Ele parou. Foi a primeira vez em meses que ele realmente parou. Não fisicamente, mas por dentro. Parou de se esconder atrás de justificativas. Parou de culpar os outros. Parou de fingir que estava tudo bem. E nesse silêncio, ele começou a escutar aquele sussurro que há muito tempo tentava alcançar seu coração. Eu nunca te abandonei. Só esperei você me procurar de verdade. Foi como um reencontro com algo que sempre esteve lá. Um abraço invisível, mas inegável. Um amor que não cobrava nada. Apenas dizia: você ainda é meu, mesmo quebrado, mesmo confuso, mesmo ferido. A partir desse momento, ele percebeu que estava diante de uma escolha, ou continuava vivendo em função das expectativas alheias, tentando consertar tudo por fora, enquanto morria por dentro, ou dava um passo de fé, mesmo sem chão, confiando que Deus reconstruiria aquilo que ele não sabia mais como montar. Ele escolheu o segundo caminho. E foi aí que começou o verdadeiro milagre. Não um milagre de portas escancaradas, de riquezas repentinas ou curas instantâneas, mas um milagre sutil, invisível, poderoso, o milagre da reconstrução interior. Dia após dia, ele começou a sentir algo despertando dentro de si. Uma paz que não dependia de notícias boas, uma alegria que brotava mesmo em dias nublados. Uma força silenciosa que dizia: você está exatamente onde precisa estar. Confie. Essa confiança não o tornava passivo. Pelo contrário, dava-lhe ânimo, vontade de levantar, de tentar, de construir, mesmo sem todas as peças. Porque agora, ele sabia que não estava mais sozinho. E a solidão, que antes era um fardo, agora se tornava um lugar sagrado, um altar. Um espaço onde ele e Deus conversavam sem pressa. Ele começou a olhar para os mesmos lugares e ver coisas diferentes. A rua era a mesma, o quarto era o mesmo, mas os olhos agora estavam renovados. Porque quando o coração muda, tudo muda. O ambiente pode ser igual, mas a atmosfera muda. O mundo pode continuar difícil, mas a percepção se transforma. Ele não procurava mais sinais externos. O sinal já estava dentro dele, um tipo de fé que não dependia de lógica, uma certeza que não precisava de provas, um fogo que não queimava para fora, mas por dentro. Era como se finalmente a casa estivesse sendo reconstruída, não a de tijolos, mas a interior, o lar da alma, o lugar onde a esperança mora. E nesse processo silencioso, ele entendeu uma verdade que poucos têm coragem de aceitar. Deus não quer te devolver ao que você era, Ele quer te tornar alguém completamente novo. Não se trata de recuperar o que foi perdido, mas de descobrir o que nunca foi acessado. Talentos adormecidos, coragem escondida, chamado ignorado. A dor tinha escavado fundo, mas agora, aquela mesma profundidade seria preenchida com propósito. Porque quanto mais fundo o poço, mais pura a água que brota. Ele estava aprendendo a viver com essa nova sede. Sede de verdade, sede de presença, sede de Deus. E mesmo sem ter todas as respostas, ele sentia no íntimo que estava voltando a viver, dessa vez de verdade. Ele começou a escrever planos, mas dessa vez não para impressionar ninguém. Escrevia como quem conversa com o futuro, como quem declara ao universo e a Deus que está pronto para sair do casulo. Mas havia algo diferente nele agora, discernimento. Antes, ele corria por medo. Agora, caminhava com propósito. Antes, reagia. Agora, respondia. Era como se o tempo com Deus
tivesse mudado sua bússola. Os desejos que o moviam já não eram os mesmos. Não buscava mais fama, aplausos ou status. Buscava paz. E a paz não estava nos cenários, estava nos passos. Cada passo dado em obediência, ainda que pequeno, era uma vitória. Ele começou a entender o valor de um plano, mas não um plano qualquer. Um plano alinhado com o céu. Um plano que começa com oração e termina com ação. E foi nesse momento que ele percebeu algo que mudou tudo. Não ter plano é um plano para o fracasso. Simples assim. Quem acorda todos os dias esperando que as coisas se ajeitem sozinhas, está, na verdade, permitindo que o caos decida seu destino. E isso ele já tinha vivido na pele. Agora era diferente. Ele acordava e orava: Senhor, guia meus passos, mas me ensina a me mover. Porque ele entendeu, fé não é passividade. Fé é ação com propósito. Fé é confiar que Deus abre portas, mas também te dá força para girar a maçaneta. E ali, com um caderno na mão e a alma renovada, ele começou a colocar no papel aquilo que ardia em seu espírito: sonhos, chamados, responsabilidades, decisões que precisavam ser tomadas, ciclos que precisavam ser encerrados. Não era sobre pressa, era sobre direção. E cada linha escrita era como uma declaração silenciosa: não vou mais viver à deriva. Chega de improvisar minha vida. Porque ele já havia visto o que a ausência de propósito causa. Já tinha sentido na pele o vazio de dias sem sentido. Agora, queria mais, merecia mais. E sabia que Deus também queria mais dele. Foi então que algo poderoso aconteceu. Ele percebeu que, quando a mente se alinha com o espírito, ideias começam a nascer. Boas ideias, ideias que carregam vida, ideias que não são apenas dele, mas de Deus, sopradas no seu coração. E essas ideias começaram a gerar movimento, pequenos passos, iniciativas simples, atitudes corajosas. Ele entendia, a jornada seria longa, mas o importante era estar em movimento, com o coração rendido e os pés firmes, sabendo que cada decisão, cada atitude, cada escolha agora era parte de algo maior. E se você já passou por esse ponto, esse momento em que tudo parece ruir, mas algo dentro de você se recusa a desistir, então você sabe do que estou falando. Esse instante silencioso em que você escolhe viver com intenção, esse suspiro profundo que vem antes de começar de novo. Você já sentiu isso? Se sim, escreva, coloque para fora, comente o que tocou você. Talvez as suas palavras não sirvam apenas para você, mas para alguém que está do outro lado da tela, buscando um fio de esperança. Às vezes, uma simples frase pode reacender uma alma, assim como um plano simples, nascido da fé, pode reacender uma vida inteira. Alguns dias pareciam testar tudo o que ele havia construído por dentro. Era como se o mundo lá fora quisesse forçá-lo a voltar ao caos de antes, a pressa, a dúvida, a confusão. Mas havia algo diferente nele agora. Ele não era mais o mesmo homem. Diante da incerteza, ele não se apressava. Diante da pressão, ele não cedia. Diante das críticas, ele não respondia. Ele decidia, sim, ele tinha aprendido o poder da decisão firme. Não era arrogância, era clareza. E clareza é uma forma silenciosa de autoridade. Antes, ele pensava que os grandes líderes eram os mais ruidosos, os mais cheios de certezas na ponta da língua. Agora ele via, os verdadeiramente fortes não gritam, eles escolhem e sustentam suas escolhas com coragem. Ele se lembrava de quantas vezes havia hesitado, quantas oportunidades perdeu por duvidar demais, quantas portas se fecharam porque ele esperou demais, quantos sonhos evaporaram enquanto ele procurava sinais. Agora ele compreendia, decidir rápido não é impulsividade, é fé aplicada. É acreditar que Deus guia os teus passos, sim, mas também espera que você se mova, porque não há como guiar alguém que está parado. E então,
ele passou a viver de uma nova forma. Sempre que algo surgia, um convite, uma ideia, um desafio, ele se perguntava: isso me aproxima ou me afasta do propósito que Deus colocou em mim? Se a resposta era clara, ele decidia, sem rodeios, sem excessos mentais, sem medo de errar, porque ele sabia que errar, em movimento, ainda era melhor do que paralisar por medo de falhar, que esperar demais muitas vezes era o mesmo que desistir disfarçado, e ele não queria mais viver assim. Tinha passado tempo demais buscando aprovação externa, evitando desconforto, adiando mudanças. Agora, escolhia viver com responsabilidade, responsabilidade por si, pelos seus caminhos, pelo chamado que reconhecia, mesmo que ainda não compreendesse totalmente. E foi nesse novo ritmo que ele começou a crescer. Não porque tudo dava certo, mas porque, mesmo quando algo dava errado, ele seguia, reavaliava, ajustava, aprendia, mas seguia. A decisão firme não tornava a vida mais fácil, mas tornava o coração mais forte. E um coração fortalecido em Deus não precisa de todas as garantias, só precisa de direção. Foi assim que ele aprendeu a diferenciar movimento de agitação, a escolher o que fazer, ao invés de reagir a tudo, a manter o foco, mesmo quando a emoção gritava por distração, a caminhar sem olhar para os lados, mesmo quando tudo em volta dizia, volte atrás. Porque uma vez que você sente o gosto da liberdade interior, uma vez que você entende o que é viver com firmeza de espírito, você nunca mais quer viver escravizado pela dúvida. Agora ele tinha outra postura diante da vida. E essa postura vinha de dentro. Não era a postura de quem tem todas as respostas, mas de quem aprendeu a decidir com o coração alinhado ao céu. E quando a decisão vem desse lugar, ela carrega paz, mesmo quando o mundo lá fora parece em guerra. Os dias seguintes não foram suaves. Aliás, nenhum recomeço verdadeiro é acolhido pelo conforto. O que ele enfrentou foi resistência externa e interna. Porque toda vez que você escolhe crescer, o mundo parece testar se você está mesmo pronto. As dificuldades não desapareceram. As portas não se abriram como mágica. Pelo contrário, havia dias em que tudo parecia dar errado, em que as orações voltavam em silêncio, em que os velhos pensamentos tentavam tomar conta da mente. Aquela voz sutil que sussurra, desiste, ninguém vai notar se você parar. Mas havia algo novo dentro dele, algo que resistia, algo que gritava, continua, é aqui que você está sendo forjado. Ele começou a entender que persistir não é repetir. Persistir é continuar com inteligência, com fé, com adaptação. É ter humildade para aprender, coragem para ajustar e ousadia para seguir. Mesmo quando ninguém entende, mesmo quando tudo em você quer deitar e chorar. E ele chorou. Sim, homens também choram quando estão sendo lapidados por Deus. Mas ele já não via o choro como fraqueza. Ele via como liberação. Era o sal da alma, limpando o que o orgulho tentou esconder por anos. A cada dificuldade, ele fazia perguntas melhores. O que isso está tentando me ensinar? O que Deus está construindo em mim, ao permitir isso agora? O que eu ainda não entendi? Essas perguntas, feitas com o coração aberto, abriam portas internas que ele nunca soube que existiam. Foi nesse processo que ele descobriu a beleza da persistência silenciosa, aquela que não grita, que não se exibe, que não publica status, mas que constrói todos os dias em silêncio a força que ninguém vê. Ele se recordava das palavras de pessoas que admirava, mas que antes pareciam distantes. Não pare, mesmo quando parecer que nada está acontecendo. Agora, ele entendia, porque a transformação mais profunda não é visível, é sentida. Ela acontece nos bastidores da alma, nos momentos em que você escolhe continuar, mesmo que tudo esteja contra. Cada passo dado em meio à dor era uma semente plantada.
e ele aprendeu a confiar no tempo de Deus. O tempo onde sementes crescem sem pressa, mas com destino. Onde as raízes se aprofundam antes da árvore aparecer. E ele sabia, árvores com raízes profundas resistem às tempestades. Foi aí que ele percebeu que não era mais um sobrevivente da dor, era um construtor de fé. Cada fracasso aparente, cada silêncio de Deus, cada atraso no caminho, estava fortalecendo sua base. Deus não estava dizendo não, estava dizendo não, estava dizendo espere, confie, cresça. E naquele silêncio entre uma promessa e seu cumprimento, ele descobriu a parte mais valiosa da jornada, a comunhão, não apenas com um Deus distante, mas com um Pai presente, um Pai que não responde com pressa, mas responde com perfeição, um Pai que se importa mais em moldar o caráter do que em satisfazer desejos imediatos. Ele aprendeu a descansar na certeza de que, se Deus o trouxe até ali, não era para deixá-lo no meio do caminho. A estrada era dura, sim, mas cada passo era necessário, cada queda era instrutiva, cada espera era um treinamento. E então ele escolheu: vou continuar, mesmo com medo, mesmo cansado, mesmo sem aplausos, porque agora ele não caminhava mais pela força dos próprios pés. Ele caminhava sustentado por uma convicção que não vinha do mundo, vinha do céu. E então, algo mudou, não ao redor dele, mas dentro, não nas circunstâncias, mas na forma como ele olhava para elas. Ele já não esperava que tudo se encaixasse para se sentir em paz, porque ele se tornou a própria paz. Não porque tudo deu certo, mas porque ele decidiu permanecer certo de Deus, mesmo quando tudo parecia errado. Agora, quando caminhava pelas ruas, as pessoas notavam algo, um silêncio forte, uma serenidade que não vinha de quem venceu na vida, mas de quem foi vencido por Deus, e decidiu não lutar mais contra o chamado. Ele passou a falar menos, a julgar menos, a observar mais, porque quem já foi quebrado pela vida e restaurado pela fé, não precisa mais provar nada a ninguém. Aqueles que o rejeitaram, hoje o olhavam com curiosidade, mas ele não carregava mágoa, porque aprendeu que mágoa é corrente invisível, prende por dentro, mesmo quando o corpo é livre, e ele não queria mais viver preso. Ele havia encontrado algo mais valioso que qualquer desculpa, a liberdade de ser inteiro, mesmo em meio à dor. E essa liberdade vinha de uma única fonte, Deus. Foi quando ele entendeu que não era apenas sobre resistir à dor, era sobre usar a dor como ponte. Não era só sobre não desistir, era sobre entender que as quedas fazem parte da caminhada, mas não definem o destino. Ele aprendeu que a vitória real não está em evitar as batalhas, mas em permanecer de pé depois de cada uma delas. E agora, com um olhar firme, ele podia dizer: eu fui ferido, mas não fui destruído. Não. Fui desacreditado, mas não me tornei amargo. Fui deixado sozinho, e foi nesse lugar que descobri que nunca estive abandonado. Foi ali, no silêncio, que ouvi a voz mais importante, a de Deus. Se você chegou até aqui, talvez algo dentro de você esteja queimando. Talvez você se sinta como ele, invisível, perdido, cansado de lutar. Mas ouça com atenção, você não está sozinho. E isso aqui, essa história, não apareceu para você por acaso. Foi um sussurro de Deus no meio do seu cansaço, uma lembrança de que a força que você procura não está fora, está no alto, e também dentro de você. Por isso, respire, levante a cabeça, e escolha continuar, não porque tudo se resolveu, mas porque você agora sabe que não precisa estar tudo resolvido para caminhar com fé. E se essa mensagem falou com a sua alma, se tocou algo profundo em você, então eu te convido, inscreva-se no canal, curta esse vídeo e compartilhe nos comentários o que tocou o seu coração, não apenas para apoiar esse trabalho, mas porque ao escrever,
você também sela o que aprendeu. Você transforma a emoção em decisão. E lembra, você é valioso demais para viver como se fosse invisível. Deus vê, Deus sabe, e Deus está conduzindo, até quando você acha que está perdido. Hoje, o homem que andava sozinho entendeu. Ele nunca esteve só, ele estava sendo preparado. E agora, ele caminha com propósito, com fé e com um novo nome no céu: vencedor.